Estamos chegando mais uma vez aqui no canal da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro 1º de Maio, em Farroupilha, para dar continuidade então à nossa série Sermão do Monte. Essa série que tem o objetivo de analisar o Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus capítulo número 7. A gente já fez o versículo 3, 5:3, que diz: Bem-aventurados são os pobres de espírito. E se você não assistiu esse vídeo, a gente realizou esse vídeo há mais ou menos um mês atrás, falando sobre essa característica que nós precisamos, nós como cristãos precisamos. E aí nesse vídeo eu comentei sobre a pessoa que depende totalmente de Deus para todas as coisas. Uma pessoa que não sabe se autodefender e por isso necessita de Deus para que o Senhor faça essa defesa dela. Então uma pessoa que depende do Senhor para todas as coisas é uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que reconhece que sem o Senhor, sem o Senhor guiar os seus passos, ela não consegue fazer nada. Se você não assistiu esse vídeo, eu peço que você depois vai no canal da Igreja do Evangelho Quadrangular no YouTube e pesquise esse vídeo. E também a gente lembra aqui que se você também não acompanhou as nossas séries que a gente está fazendo desde o início do ano, isso inclui as igrejas do Apocalipse, isso inclui também o fruto do Espírito Santo, que a gente analisou Gálatas 5, 22 ao 23. Também estamos iniciando agora Mateus 5, 6, 7, o Sermão do Monte, e na sequência a gente vai falar também sobre as parábolas de Jesus. Se você está se sentindo abençoado por esse conteúdo, eu peço que você curta, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam estar sendo atingidas por esses vídeos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente for colocar aqui e também as lives que a gente tem realizado. Sem mais delongas, vamos ao vídeo dessa semana que fala sobre Mateus 5:4. Então, no vídeo dessa semana, a gente vai comentar agora a respeito do versículo número 4. E nesse versículo, nessa passagem, ali Jesus comenta a respeito dos pobres de espírito e depois, na sequência, ele fala o seguinte. Ele fala: Bem-aventurados os que choram, porque eles herdarão o reino do céu. O Sermão do Monte é um manual de como chegar aos céus. Como nós podemos fazer para chegar aos céus? E aqui Jesus, na sequência que ele diz que o pobre de espírito vai simplesmente herdar o reino dos céus, na sequência ele fala que aqueles que choram, e no contexto aqui diz, choram pelos seus pecados. Aqueles que olham por seus corações e veem que estão encharcados de pecados. É sobre isso que essa passagem está falando. É sobre o chorar pelos pecados. O chorar pelos pecados, assim como o Davi fez. Quando em Salmo 6 ele vai dizer o seguinte: Já estou cansado dos meus gemidos. Todas as noites faço nadar a minha cama e molho a minha cama com lágrimas. Davi matou Urias. Davi tomou a mulher de Urias. Davi adulterou. A diferença aqui é que quando ele percebeu o seu erro e foi alertado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu. Davi chorou verdadeiramente o seu pecado. Davi expulsou o seu pecado do próprio coração com choros ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus, porque ele havia pecado. E é sobre isso esse versículo, meu irmão, minha irmã. É sobre o choro, é sobre o arrependimento de uma pessoa que pecou contra Deus.
Uma pessoa que reconhece o seu próprio pecado, olha para o seu coração e vê que não é digno de conhecer e de estar na presença do nosso Deus, mas que busca verdadeiramente a mudança de vida, o arrependimento. O arrependimento que é a primeira mensagem de Jesus após o seu batismo, após passar aqueles 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. Ele sai do deserto e começa a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E aqui os que choram serão consolados, porque esses que choram aqui, eles choram pelos seus pecados, eles choram porque não são dignos de receber a presença de Deus. E nesse contexto aqui também abarca outras pessoas, abarca o choro pelo pecado das outras pessoas, o choro de intercessão pelos outros. Apocalipse, capítulo número 8, vai descrever que Deus está com uma taça contendo o incenso dos santos. Que quando essa taça ela é cheia de intercessão dos santos, ele simplesmente derrama a taça sobre a terra, atendendo os pedidos com poder, com o poder de Deus, com trovões, com relâmpagos. E isso demonstra que Deus atende a intercessão dos santos através do poder de Deus, através do seu poder. E quando nós choramos pelo pecado do outro, quando nós nos colocamos diante de Deus em defesa do outro, nós estamos confessando os nossos pecados e os pecados dessa pessoa a Deus. E através dessa confissão de pecados, Deus se mostra para essas pessoas que nós estamos intercedendo. E a partir daí, a mudança de vida, a mudança de pensamento, a mudança de atitude. No último final de semana, o Bivaldino pregou sobre o Sermão do Monte. Eu fiquei muito feliz porque é uma das minhas preferidas passagens na Bíblia. E ele, com o coração sincero diante de Deus, ele pregou sobre isso, sabe? Sobre o chorar pelos outros, o se arrepender pelos outros, o chorar por almas. Eu desafio você, nessa semana, a começar a interceder pelas pessoas, pelos pecados das pessoas. Se colocar diante de Deus em defesa daquela pessoa que muitas vezes não conhece o Senhor e que muitas vezes não sabe que o que está fazendo é pecado, mas que quando você se colocar diante de Deus em defesa dessa pessoa, ela vai reconhecer o seu pecado. E as lágrimas que você derrama por essa pessoa tornarão as lágrimas que ela mesma vai derramar pelos seus próprios pecados. E o arrependimento verdadeiro vai acontecer. E a mudança de vida vai acontecer. Não porque você é justo, não porque você faz coisas boas, mas porque Jesus Cristo tem uma graça. E essa graça, ela atinge todas as pessoas, quando essas pessoas se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. Então, eu peço que você interceda pelas pessoas. Se você cometeu pecado, não se intimide, mas busque o arrependimento verdadeiro com lágrimas nos olhos e com lágrimas nos corações também. Eu peço que você chore para Deus. Chore. E não é o choro literal, mas é o arrependimento dos seus pecados. Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mansos, né? O porquê que eles vão herdar a terra, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.